Eu sou o jornalista Davi Landau e este é o Papo Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, agora gravado em casa. Na última quarta-feira, o governo federal sancionou a chamada Lei do Novo Marco do Saneamento. Uma das principais preocupações da humanidade em relação ao futuro é justamente a preservação da água. Um recurso vital, mas visto por muitos como um bem, uma riqueza natural, mas também uma riqueza material, que inclusive gera lucros. Hoje, a entrevista do Papo Legal é com a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, doutora Graça Maria Borges de Freitas. A magistrada defendeu em fevereiro deste ano uma tese de doutorado junto à Universidade Externado de Colômbia e à UFMG sobre proteção a direitos econômicos, sociais e ambientais que analisa o modelo adotado na Colômbia para a implementação desses direitos e os desafios para a sua aplicação no Brasil. Você ouviu que o doutorado foi realizado ao mesmo tempo na Colômbia e no Brasil? É isso mesmo, ele se deu no regime de cotutela internacional, que permite adquirir o título em duas universidades de diferentes países ao mesmo tempo. Juíza Graça Borges, bom dia. Bom dia. Inicialmente eu agradeço ao TRT3 pelo convite que me foi formulado para participar dessa edição do podcast que tem como tema Água e Trabalho. A gente aqui da SECOM que agradece por poder contar com a sua contribuição. Doutora, de que maneira a oferta de água influencia na oferta de empregos? A ONU elaborou em 2016 um relatório que se chama Água e Emprego, no qual destaca que 78% dos postos de trabalho do mundo dependem de disponibilidade hídrica. Portanto, quase 80% das atividades que geram trabalho e emprego dependem diretamente da disponibilidade de água para a sua realização. Em segundo lugar, a água é necessária não só para o processo produtivo, mas também para consumo, higienização e saúde dos trabalhadores. Os empregadores, portanto, devem fornecer água potável em quantidade e qualidade suficientes para o consumo, fornecer locais para higienização dos trabalhadores e preocupar-se com os resíduos que são gerados pelos processos produtivos, a fim de evitar contaminação ambiental e prejuízo à saúde dos trabalhadores. Essas questões, inclusive, são motivos de diversas ações que tramitam na Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Então, já que estamos falando de um direito básico do trabalhador e do ser humano, cabe falar um pouco sobre a questão do fornecimento de água, não é? É importante destacar que a água é o bem mais essencial de todos para a realização de qualquer outro direito fundamental. A OMS destaca que cada dólar empregado em água e saneamento básico economizam 4 dólares na área de saúde. Eu destacaria que investir no pleno emprego e no trabalho produtivo é fundamental para a sustentabilidade também dos próprios sistemas de fornecimento de água potável e saneamento básico. Nesse sentido, os maiores motivos de judicialização da questão do acesso à água no Brasil é a falta de pagamento das tarifas públicas. Nós não temos implantado um sistema de tarifa social e o que garante a regularidade dos pagamentos tem sido o acesso do consumidor à fonte de emprego e renda. Pois é, mas como é isso? A água, um recurso vital, também vista pela nossa sociedade como um bem material? O fato da água ter o seu valor econômico reconhecido não pode se sobrepor ao fato de que a água é um bem essencial para a vida humana e de todos os animais. A água é um direito fundamental e precisa ser declarado e reconhecido tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judicial. Esse reconhecimento já se dá em diversos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil e precisa ser reconhecido também do ponto de vista judicial, enquanto a legislação brasileira não o declara de modo expresso. Então, finalmente,
vou querer que a senhora comente um pouco sobre essa nova lei, o chamado Marco Legal do Saneamento, que foi sancionada pelo Executivo no dia 15 de julho, agora, semana passada. É muito importante destacar que o país já tinha uma boa lei que regulava a matéria e que a nova lei aprovada altera elementos do marco regulatório existente no país. Embora a lei tenha sido aprovada sob o argumento de que contribuirá para a universalização dos serviços de água potável e saneamento básico, essa lei não se preocupa em definir a água como direito fundamental. Também não há uma vinculação clara quanto à questão da proteção ambiental e também quanto ao tratamento dos resíduos. Então, se verifica que o interesse da iniciativa privada foi predominante em relação aos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. A experiência internacional, todavia, indica que a privatização desses serviços não contribui para a universalização do direito. Mais de 800 experiências de privatização de água têm sido revertidas e os principais países onde isso ocorre são França e Estados Unidos. As principais capitais da Europa que privatizaram seus serviços de água já republicizaram. Entre elas estão Lisboa, Berlim e Paris. As principais críticas em relação à privatização da água têm sido o sucateamento da infraestrutura pública a longo prazo, o aumento do preço do serviço, a piora da qualidade, a desigualdade no fornecimento e a falta de expansão para as áreas pobres, com a perda do recurso destinado ao financiamento cruzado, que é a possibilidade de uma empresa pública utilizar o excedente para investir nas áreas mais pobres. Uma lei dessa natureza jamais poderia ter sido votada no meio de uma pandemia. Ela viola frontalmente os direitos de democracia e participação que estão subjacentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Por outro lado, é importante a derrubada de alguns vetos, especialmente aquele que garante o acesso à água a populações vulneráveis e o que permite um regime de transição para manutenção de contratos atualmente existentes. Olha só, então quer dizer que há ainda alguns pontos da lei pendentes de definição? É importante destacar que houve vetos à lei, que esses vetos ainda podem ser derrubados e que há sinal que haverá judicialização do tema. Então, estamos falando de um debate fundamental, que ainda continua aceso. Ainda há pontos a serem definidos quanto ao futuro da água. O assunto é muito interessante, vital diria, literalmente vital, não é? Para o futuro, para todos nós, para nossos filhos. Por isso vamos ter que desenvolver o tema. A entrevista com a juíza do trabalho Graça Maria Borges, que fez uma tese de doutorado sobre o direito à água e o modelo adotado na Colômbia, continua no próximo Papo Legal. Semana que vem, iremos falar sobre a situação da oferta e do consumo da água no Brasil, sobre como deve ser encarada a questão da apropriação irregular desse recurso e também sobre qual o exemplo que pode nos trazer a experiência da Colômbia que foi estudada pela juíza em seu doutorado. Obrigado à juíza Graça Borges, obrigado à audiência e até a próxima.